Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o aumento de casos de hepatites virais. As inflamações no fígado provocam a morte de 1.300.000 pessoas por ano no mundo. Existem atualmente 5 tipos de hepatites transmitidas por vírus. A B e a C são as mais preocupantes porque são responsáveis por mais da metade de todos os novos casos de câncer de fígado, segundo a OMS. Hepatites virais. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a pesquisadora da Fiocruz, Lívia Vilar, ela que é pós-doutora em virologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Qual é o cenário das hepatites virais no Brasil? Então, hoje, na verdade, você tem um sistema de vigilância bastante grande que verifica os novos casos, você tem um grande, realmente, número de casos ainda sendo notificados, tanto de hepatite A, B e C, sendo que a hepatite A é que tem o maior número de casos notificados, Os outros 2 tipos, o D, o delta e o E, não são muito prevalentes no Brasil, né? Sim, na verdade, a hepatite delta, ela ocorre somente nos indivíduos que têm a hepatite B, porque ele é um vírus que precisa da coinfecção com o vírus da hepatite B. E ela é muito comum mais na região norte do país, Mas o número de casos realmente é bem menor, tanto de hepatite D quanto hepatite E. O mais preocupante no caso das hepatites B e C é que, na maior parte dos casos, elas não têm sintoma, Exato, assim, a gente chama, no caso de uma doença do tipo silenciosa, A infecção pelos vírus de hepatite, os sintomas clássicos são o quê? Pele amarela, urina escura, fezes brancas, a pessoa tem náusea, vômito, diarreia. Só que no caso da hepatite B e C, muitas vezes o indivíduo não tem nenhum desses sintomas. Então ele só vai descobrir que está infectado, muitas vezes, depois que já se passou 10, 20 anos, quando ele vai fazer uma doação de sangue ou vai fazer alguma cirurgia, e aí é solicitado o teste para verificar esses vírus, Uhum. E a B e a C, normalmente, quando esses sintomas aparecem, depois desses 20 ou 30 anos, o fígado já está muito comprometido, Na maioria das vezes, assim, já tem um grau de destruição do fígado bastante grande, porque o vírus, ele tem uma preferência, pelas células do fígado. Então, ele quando entra no organismo, ele vai lá para as células do fígado, começa a se multiplicar ali dentro, e aí ele leva uma destruição mesmo, ele começa a destruir as células do fígado. Então, muitas vezes o fígado está assim popularmente chamado fígado, parece fígado de geleia, um fígado bem mais comprometido, Logo no início, já começa a provocar um quadro inflamatório, Exatamente. Então, logo no início da infecção, ocorre um quadro de inflamação causado mais, não pelo vírus em si, mas pelo sistema imune, o sistema de defesa do indivíduo, da pessoa, O sistema de defesa da pessoa, ele produz anticorpos, produz uma gama de substâncias que acabam muitas vezes levando a uma destruição do fígado na presença do vírus. E de forma lenta e progressiva vai necrosando mesmo o tecido do fígado, exatamente, vai levando a essa morte que a gente chamou necrose do fígado do indivíduo. E como consequências lá na ponta, normalmente, ou cirrose ou câncer, Exatamente. Assim, no caso, por exemplo, da hepatite C, você tem uma taxa, tipo, 80% dos indivíduos que se infectam pelo vírus vão desenvolver a forma crônica, e desses 80%, 20% podem desenvolver a cirrose e o câncer hepático ou hepatocarcinoma, como a gente chama.
é uma das principais causas de transplante de fígado, né? Na fila do transplante. A fila do transplante. Hoje no Brasil, né, você tem vários centros, né, que fazem transplante, e a maior causa realmente de transplante de fígado se deve realmente à infecção pelo vírus da hepatite C e também pelo vírus da hepatite B, né? Depois a gente vai falar uma a uma, né? As características de cada uma, tratamento, mas a Fiocruz, o laboratório, né, que você é responsável, fez uma descoberta que pode ajudar a melhorar a detecção da doença no Brasil, né? Vocês descobriram uma forma de diagnóstico rápido, né, através do sangue seco. Como é que é isso? Então, na verdade, esse é um diagnóstico que ele é mais fácil, principalmente na questão da coleta, né, e do transporte da amostra, né? Esse teste, na verdade, né, o papel de filtro que a gente chama, né, ele já é utilizado rotineiramente para o teste do pezinho, né? Então, desde a década de 70, esse teste tem sido utilizado para pesquisar essas desordens metabólicas, né, na criança, no recém-nato. E de acho que uns mais de 10 anos, né, para cá, a gente começou a avaliar, olha, será que esse tipo de material pode ser utilizado também para eu detectar, né, para eu diagnosticar hepatite B e hepatite C, né? E aí a gente começou primeiro a pesquisar, né, os anticorpos, né, contra o vírus de hepatite C, contra o vírus de hepatite B, e mais recentemente também a gente desenvolveu um teste, né, de PCR, que é uma técnica molecular para detectar o vírus mesmo, o genoma do vírus, tanto de B quanto de C, nesse material, no papel de filtro, né? E isso facilita principalmente para as regiões mais remotas, né? Exatamente, assim, você tem hoje em dia, né, o Brasil é um país, né, continental, ele tem uma extensão territorial muito grande, e você tem vários lugares, né, no interior mesmo, até dos grandes centros urbanos, como Rio e São Paulo, que muitas vezes não têm acesso, né, a chegar num centro de testagem, né, ou determinados grupos também, como, por exemplo, indivíduos usuários de droga, indivíduos que muitas vezes, né, você tem maior dificuldade de alcançar para fazer a coleta de sangue por punção venosa, né, então você coleta o sangue utilizando o quê? Uma lanceta, né, que aí você faz um furinho no dedo, exatamente. Aí tem 3 gotinhas, coloca no papel, e aí esse papel é utilizado mesmo para fazer esses testes. Como é a medição da glicose, né? Exatamente, é semelhante à medição da glicose, entendeu? E esse material, ele dura quanto tempo? Então, varia dependendo do teste que você quer avaliar, né? A gente observou que se esse papel ele fica na temperatura ambiente, né, ele não vai ser tão útil durante muito tempo. Então, assim, ele vai durar 2 meses, em torno de 2 meses, na temperatura ambiente. Mas se ele for você coletar o papel e depois você leva lá para o laboratório que vai fazer o teste, né, e colocar no que a gente chama do freezer, né, -20, ele pode ser mantido por até 1 ano, entendeu? De qualquer forma, ele tem uma vida útil muito boa para ser transportado. Exatamente, porque você tem, por exemplo, você 2 pode coletar meses, numa né, comunidade no interior do Amazonas e trazer para um laboratório. A gente, no nosso laboratório, a gente, inclusive, avaliou, né, a aplicação desse tipo de material já em diferentes populações, em diferentes grupos. Então, a gente já coletou amostras de populações da região norte, lá no Amazonas, na região, no Piauí, indivíduos que estão doentes renais crônicos, estão em diferentes grupos. A gente está tentando avaliar o teste para ver se ele realmente é eficiente para qualquer situação. E é um teste mais barato também, né? Assim, se você parar para pensar, né, em todo o custo que envolve, né, a coleta do sangue, né, lá com agulha, com tubo, ele sai mais barato, né? O papel em si, ele não é tão barato, né? Mas quando você coleta o sangue, né, com tubo, você precisa também, né, de refrigeração, de tudo. Você precisa de toda a refrigeração que a gente chama de cadeia de frio. A gente precisa de pessoal treinado, né, altamente especializado para coleta. Então a coleta no dedinho é muito mais fácil, né? Entendeu?
Em quanto tempo acredita-se que esse teste vai estar disponível para as pessoas em geral? Então, assim, é muito difícil a gente, né, predizer exatamente quanto tempo isso vai ocorrer, né? Eu tenho bastante esperança de que isso seja logo, porque, né, para o HIV, né, já existe, inclusive, portarias, né, que se recomenda o uso do papel de filtro. Para hepatite B e C hoje, né, também já tem uma portaria que recomenda o uso desse material, né, do papel de filtro em gestante. Então, assim, para o restante da população, a gente acredita que talvez em 5, 10 anos a gente possa ter ele já disponível. E esse é um dos grandes gargalos da hepatite, o diagnóstico, né? Porque a grande maioria, mas é a grande maioria mesmo, né? Uns 90% dos casos, as pessoas não sabem que tem a doença, né? Exatamente. Assim, esse, na verdade, é um dos maiores desafios até para a erradicação das hepatites, né? Hoje em dia a gente fala, né, na Agenda de 2030, para você erradicar, né, as hepatites virais. E o maior desafio é realmente você diagnosticar, você identificar quem tem a doença para que ele não continue, né, transmitindo para outras pessoas, para que ele tenha como também tratamento. seja tratado. Exatamente. Porque o percentual também é muito pequeno ainda de pessoas tratadas, né, com o vírus. Muito, muito pequeno, assim, porque muitas vezes a pessoa, às vezes, tem o diagnóstico, né, e ou acaba não conseguindo, não indo se tratar, ou então realmente ela acaba não tendo diagnóstico e não tem como realmente ser encaminhada ao tratamento. E nos 3 casos das hepatites virais mais prevalentes no Brasil, tem tratamento na rede pública, né? Sim, sim. Hoje em dia, né, o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza um tratamento tanto para hepatite B, hepatite C, que são tratamentos com medicamentos específicos, né, contra a infecção, para diminuir, né, a multiplicação do vírus. E no caso da hepatite A, que é um tratamento mais sintomático, né? Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre hepatites virais. O Em Questão volta em instantes. Até já. Vamos direto? Já falou 15 minutos, a gente? Já. Gente, a gente fala muito, hein? Não é? Cara, a gente fala muito, Jesus. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre hepatites virais. Nossa convidada é a pesquisadora da Fiocruz, Lívia Vilar, ela que é pós-doutora em virologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. A gente estava falando do teste rápido, né, feito com sangue seco, 3 gotinhas apenas, para descobrir se a pessoa tem o vírus da hepatite B ou da hepatite C, né? Em quanto tempo sai o resultado? Então, o teste que a gente tem atualmente, né, disponível, que a gente Faz nos avaliou, laboratórios, né, sorologia? e otimizou, é o teste de sorologia. Assim, o teste é o mesmo teste que já era empregado em amostras de soro, tanto o teste de sorologia quanto o teste de molecular, né, o teste de PCR. Então, o tempo de liberação ainda é o mesmo que no teste convencional. A facilidade realmente é a coleta. Porém, agora nós estamos com uma colaboração, né, com alguns pesquisadores, tanto da Rússia quanto da Índia. A gente está iniciando um projeto para tentar fazer um teste que você vai utilizar o papel de filtro e junto com ele um dispositivo semelhante ao do teste da glicose, né, para você ter um resultado na hora. Então, você empregaria o papel de filtro junto com esse dispositivo. E na hora já dá. hora já daria se a pessoa está ou não com a infecção, por hepatite B ou C. Uhum. Vamos começar então falando cada um dos tipos, né? Hepatite A é bem diferente da B e da C, né? Como é que ocorre a transmissão? Então, na verdade, todos os vírus de hepatite, o que eles têm em comum é o quê? A preferência pelo fígado, né? Eles têm como objetivo infectar, né, ir lá atacar as células do fígado. Mas, por exemplo, a forma de transmissão da hepatite A é basicamente através da transmissão que a gente chama orofecal. Então, você tem que ingerir água e alimentos contaminados, né, com fezes contendo o vírus para poder se infectar. Entendeu? E como é que acontece a evolução da doença? Então,
No caso da hepatite A, ela geralmente é uma infecção que a gente chama de infecção aguda, né? O indivíduo vai ter a detecção, né, do vírus no sangue dele. Depois, esse vírus, né, vão começar a aparecer o que a gente chama de anticorpos IgM, né, que são os primeiros anticorpos que aparecem, né, numa infecção viral. E depois os anticorpos IgG, que indicam que o indivíduo já está imune, né, já respondeu à infecção. Então, é uma infecção que ela não tem um curso crônico, ela não vai, né, durar a vida toda. E a partir do momento que a pessoa teve a doença uma vez, ela fica imune? Sim, no caso da hepatite A, sim. Na verdade, no caso de todas as hepatites, né, não existe ainda estudos mostrando de reinfecções, né? Então, o que a gente sabe hoje é que a pessoa que teve hepatite uma vez, hepatite A, né, não vai ter hepatite A de novo. Pode ter hepatite B, pode ter hepatite C, mas hepatite A, ela não vai ter. E ela evolui de formas diferentes em crianças e adultos? Sim, sim. Na verdade, assim, geralmente a hepatite A é considerada uma doença da infância, né? Assim como catapora, né? Varicela e outras doenças assim. Então, assim, é uma doença que em crianças costuma não ocorrer muitos sintomas. Já em adultos, né, ela vai ter um quadro mais grave. Então, muitas vezes, nos adultos, você vai ter aqueles sintomas que eu falei, né, de pele amarela, urina escura, fezes claras, e pode levar até a hospitalização. Uhum. O percentual ou a chance da hepatite A progredir para um quadro mais grave? Então, hoje em dia existem alguns trabalhos, alguns estudos que estão avaliando a questão da hepatite fulminante. Ela é bastante comum no caso da hepatite A, mais comum para a hepatite A do que na hepatite B e C. O percentual exato, né, da quantidade de pessoas, eu não sei afirmar, mas muitos indivíduos, né, que, principalmente adultos, têm maior chance de desenvolver esse quadro fulminante. E o tratamento, além do descanso, do repouso, ele é basicamente em relação aos sintomas? A ingestão, como assim, ingestão de líquidos, né, analgésicos, né, como se fosse realmente uma doença viral, né. Então, isso é o que os médicos geralmente recomendam no caso da hepatite A. E aguardar a evolução natural dela. Exatamente, fazer o acompanhamento, o indivíduo ele tem que ir, né, ao médico para avaliar como está ocorrendo a evolução. Deixa alguma sequela no fígado? Não. Um indivíduo que fez a infecção e depois respondeu, né, produziu os anticorpos, dificilmente vai ter alguma sequela. Como é que é a prevenção? Então, no caso da hepatite A, hoje a gente tem uma vacina também bastante efetiva. Essa vacina, ela está disponível, né, na rede pública para as crianças, né, com 2 anos de idade, e é uma dose só. Então, assim, hoje em dia uma vacina está disponível para as crianças, né. Para os adultos, a vacina também pode ser administrada nas clínicas particulares. E, além disso, né, as outras formas principais, que é lavar muito bem alimentos, as mãos antes de comer, evitar se banhar em lugares que estejam contaminados, impróprios para o banho, né? Medidas realmente que evitem a contaminação por água ou alimentos. Uhum. Vamos falar da hepatite B, então. É a segunda que mais acomete os brasileiros, né? Das virais. Sim, exatamente. A segunda mais comum, apesar de você ter uma vacina, né? Mas nos últimos anos o número de casos diminuiu bastante. Possivelmente porque hoje em dia você tem uma vacina para hepatite B, né? Que é disponível para toda a população, né? Ela está disponível desde a criança até o idoso pode ir no posto de saúde hoje tomar essa vacina, né? Então, é uma infecção que é prevenível. É prevenível. Como é que ocorre a transmissão da B? Então, a transmissão da hepatite B, as 2 principais formas de transmissão são através de exposição parenteral, então, através do contato com sangue, material contaminado, por exemplo, compartilhamento de agulha entre usuários de droga, né? E também através da transmissão sexual. Mas também tem o risco da transmissão vertical, né, da mãe para o feto. Também é uma outra forma de transmissão que ocorre em um menor número de casos. Por isso que o exame também faz parte do pré-natal, né? Exatamente, por isso que é extremamente importante realizar o exame para a hepatite B, né, durante o pré-natal, e as grávidas, né, gestantes que não tenham, né, imunização para a hepatite B, elas têm que ser vacinadas.
quando a mãe descobre, já começou o pré-natal, já depois, né, não fez aquele cuidado antes, que tem o vírus da hepatite B, o bebê vai precisar de cuidados especiais, né? Então, na verdade, hoje em dia é feito um acompanhamento, né, das mães, das gestantes que são infectadas com hepatite B, né, dependendo do quadro clínico que ela se encontra, né, se ela está com a carga viral alta ou baixa, vai ser administrado um medicamento que é mais tolerável para gestantes. E a criança também deve ser feito acompanhamento. Então, assim, após o nascimento, né, ela tem que ser coletada a amostra também de sangue dela, né, para poder avaliar se ela está infectada ou não, né. Lá no laboratório agora a gente está fazendo estudo assim, utilizando o papel de filtro nas crianças de gestantes infectadas. E ela recebe uma medicação especial também, logo que nasce, né? Exatamente, entendeu? E assim, a criança, no caso, a mãe não pode também amamentar, né? Então, assim, recomenda-se que a mãe, né, nesses casos, não amamente, porque, né, há um risco de transmissão através do leite. Apesar desse risco não ser tão grande quanto, por exemplo, para o HIV, né? Mas há um risco. A forma de prevenção, a principal é a vacina, mas também cuidados com esses objetos cortantes, né? Exatamente, assim, uma das coisas que a gente tem observado, né, muito é a necessidade das pessoas se conscientizarem, por exemplo, ao ir na manicure, levar o seu alicate, entendeu? Ou então ir, né, em serviços em que você realmente tem a segurança, que é utilizado uma autoclave, né, para fazer a descontaminação do material, né? Que é um tipo de esterilização que não é muito comum, né? Porque aquela estufazinha que usam com vidro não consegue atingir, né, a temperatura. Porque o vírus da hepatite B é um vírus extremamente resistente às condições ambientais, né? A condição do meio, né? Então, assim, para ele realmente ser destruído, você tem que chegar a temperaturas muito altas, tá? Na faixa de 80, 100 graus Celsius. Então, por isso que esse material que a gente chama de autoclave, ele permite realmente isso, tá? Então, você tem que sempre ver lá quando você vai lá na manicure, né? Tem aquele envelopinho, se tá realmente, né? Lacrado, esterilizado, né? Se ele tá ok. O mais seguro é levar o seu, né? O kit completo, né? Também tatuagem, também barbeiro para os meninos. Barbeiro para os meninos, compartilhamento de agulhas, drogas, né? Até, assim, alguns estudos falam da possibilidade de compartilhamento de objetos pessoais, assim, gilete, escova de dente, nada disso deve ser realmente compartilhado, porque aí você pode tudo que possa ter algum sangramento, né? Exatamente, tudo que pode levar a algum sangramento e o contato com a mucosa, né? Pode levar à infecção, né? O percentual de pessoas com o vírus do tipo B que chega à forma mais crônica, qual é? Então, isso varia de acordo com a idade, né, do indivíduo. Por exemplo, em crianças, né, crianças que adquirem a infecção, né, através, né, a transmissão, né, intrauterina ou numa idade bem pequena, né, elas podem ter uma chance de até 80% de desenvolver a forma crônica. Ou seja, é mais grave nas crianças. Exato. Quanto mais fácil, quanto mais novo se infecta pela hepatite B, né, mais grave vai ser, né? A probabilidade de desenvolver infecção crônica é maior. Chegar naquele quadro lá da cirrose ou do câncer. Do câncer, exatamente. E é uma doença que não tem cura, né? No caso da hepatite B, hoje a gente usa o termo de resolução espontânea, né? Ou resolução da infecção. O que é isso, né? O indivíduo ele é tratado, existem, como eu falei, medicamentos, né, disponíveis no Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos, muitos deles são medicamentos de uso oral também. Só que muitos indivíduos não conseguem, né, responder, realmente negativar, né, a presença do vírus. E esses medicamentos, por exemplo, orais, eles vão ser, né, administrados, tomados pela vida toda. Como é que está o tratamento da hepatite B? Ele tem muitos efeitos colaterais? Como é que é? Então, hoje o tratamento, né, que ele utiliza esses medicamentos orais, que eu falei, né, os análogos de nucleosídeos, né, são medicamentos que, na verdade, eles vão interferir na replicação do vírus, né? Eles vão atuar diretamente no vírus. E como são medicamentos orais, eles têm uma tolerabilidade que a gente chama muito boa. Então, assim, os efeitos colaterais
não são tão grandes, né? Ao contrário do tratamento com interferon. Em alguns casos ainda é recomendado o tratamento com interferon, mas esse tem, né, efeitos colaterais bem maiores, né? Uhum. A gente falou da vacina, que é a melhor forma de prevenção, mas nem todo mundo fica imune, né? Por quê? Então, isso é uma coisa que muitos pesquisadores ainda estão investigando, né, estão estudando. O que leva o indivíduo a não responder, né, à vacina? Lá o nosso grupo, a gente já avaliou, por exemplo, indivíduos com infecção pelo HIV. A gente viu que há necessidade de você aplicar uma 4ª dose, não só 3 doses, para realmente induzir uma resposta. Então, são indivíduos que têm o quê? Um comprometimento no sistema imune, né? Um comprometimento no sistema de defesa. Esses indivíduos geralmente têm o quê? Uma menor chance de responder à vacina, como os HIVs. Recentemente, também, a gente está avaliando o impacto de outros agentes como a vitamina D, né? Alguns estudos têm mostrado que indivíduos com concentração menor de vitamina D estão respondendo menos à vacina. Uhum. E recapitulando, então, a vacina são 3 doses? Isso, são 3 doses. É importante seguir direitinho? Exatamente, é 0, depois 30 dias depois 6 meses. E é importante tomar as 3 doses, né? Porque às vezes a pessoa toma uma só e acha que já está protegido, só que não é bem assim. E mesmo quem cumprir, né, todo o programa de vacinas, as 3 doses, deve fazer um exame depois para saber se ficou imune, né? Sim, é recomendado que ele faça depois, né? Apesar, como a gente comentou aqui, a maioria dos casos responde, né, muito bem à vacina. Mas principalmente, né, nesses casos, indivíduos imunocomprometidos, e às vezes existem casos, como eu falei, a pessoa às vezes nem tem sabe noção, que tem, né, que baixa tem uma baixa vitamina D e não vai responder, entendeu? Então, por isso é importante. Que exame é esse que deve ser feito? É um teste que é para detectar anticorpos contra o vírus de hepatite B, né? Esses anticorpos, eles são produzidos quando você recebe a vacina. Quando você recebe a vacina, você começa a produzir esses anticorpos que vão te proteger contra a infecção. É disponível em qualquer laboratório em que você faz o exame de sangue comum, né? Exatamente. Você pode solicitar para o seu médico para ele incluir lá, olha, poxa, eu gostaria de fazer esse teste, entendeu? E na rede pública também é um teste que está disponível. Ok. Se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre hepatites virais. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre hepatites virais. Nossa convidada é a pesquisadora da Fiocruz, Lívia Vilar. Ela que é pós-doutora em virologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda pra gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Lívia, vamos falar agora então da hepatite C. Como é transmitida? Então, o vírus da hepatite C ele é transmitido principalmente através do contato também com sangue, fluidos realmente corporais contaminados, mas principalmente o sangue, né? Então, através, por exemplo, do uso realmente de drogas em que compartilha, né, material, agulha que tenha sangue contaminado, né? Tem um risco também, né, como a gente falou, tatuagem, depilação, manicure, todos os procedimentos que envolvam contato com sangue. Inclusive, foi feita uma pesquisa um tempo atrás com um grupo de manicures, mais de 100, em São Paulo, e constataram alto grau de contaminação das manicures porque a maior parte não usava luvas, né? E elas acabavam sendo infectadas também, né? Exatamente, porque muitas vezes, né, as próprias manicures acabam, né, fazendo ali aquele procedimento, né, acaba tirando alguma cutícula, que aí sai o sangue, tá sem luva, e aí tem alguma mucosa realmente aberta, algum corte na mão, e aí penetra ali o sangue contaminado, né?
Uhum. Profissionais de saúde também acabam ficando muito expostos, né? Sim, sim. Existem, na verdade, programas, inclusive, para avaliação do que a gente chama de acidente biológico, né? Então, os indivíduos que são profissionais de saúde, entram em contato com algum material sanguíneo, eles têm que ser acompanhados, tanto para hepatites quanto para HIV, né? Para avaliar se o indivíduo vai aparecer a infecção, né? Anticorpos contra o vírus. Há uma preocupação muito grande em relação à hepatite C, porque ela tem um percentual muito grande de evolução para o caso crônico, né? Sim, exatamente. Cerca de 80% dos indivíduos que são infectados, eles vão evoluir para a forma crônica, né? Então, assim como a hepatite B, né, que a gente comentou aqui, o indivíduo muitas vezes não vai ter sintoma nenhum, né? E a maioria vai ficar anos aí sem saber que está infectado, transmitindo para outras pessoas, né? E levando e depois evoluindo para cronicidade, né? Por outro lado, a hepatite C tem cura. Sim, hoje em dia, sim, felizmente desde agora 2014, né, você tem realmente o surgimento de novas drogas, né, novos medicamentos de ação direta contra o vírus, que a gente chama de DAAs, né, e que já estão distribuídos até pelo Sistema Único de Saúde para tratamento mesmo dos pacientes com hepatite C. E a gente tem taxas de resposta de 95% a 100% com esses medicamentos. Melhorou muito, né? Porque esse tratamento da hepatite C era um tratamento que tinha muito impacto na vida do paciente, né? E também a chance de cura era muito pequena, né? Exato, assim, o tratamento antigamente era com interferon e ribavirina, né? O interferon era administrado através de injeção, né? Então, uma vez por semana, o indivíduo necessitava ir ao local, né? Ao centro, para poder Tomar receber o medicamento, né? E a taxa de resposta era em torno de 40%. E Então, tinha muito efeito colateral, né? E tinha bastante efeito colateral. A qualidade de vida era né? muito afetada. A qualidade de vida era bastante alterada. Então, hoje em dia, o medicamento é todo oral, né? E os efeitos colaterais já são bem menores, entendeu? Você não tem muitos casos mesmo de efeitos colaterais. Evoluiu bastante, tem 3 drogas principais que estão sendo usadas aí, né? Hoje em dia, assim, basicamente, o tratamento ele envolve o daclatasvir, né, o sofosbuvir, e também a ribavirina, também ela continua ainda atuando, né, como um coadjuvante em alguns casos, e tem novas drogas que continuam sendo estudadas, né, tanto para inibir determinadas proteínas ali do vírus. Dessa forma, não vai ocorrer a replicação viral. Normalmente, varia de pessoa para pessoa, mas normalmente esse tratamento dura quanto tempo? Então, o tratamento ele dura em torno de 12 até 24 semanas. Isso vai variar de acordo com o genótipo, o grau de lesão hepática daquele indivíduo, com infecção com HIV, né? Existe uma portaria que a gente chama, né, um documento, né, do Ministério da Saúde, explicando como que é esse tratamento, né, para cada caso. Quanto antes descobrir, melhor, porque o fígado vai estar mais preservado e a chance de cura é maior, né? Assim, em relação à chance de cura, hoje, na verdade, o tempo que a pessoa está infectada parece não ter muito impacto. Mas, óbvio, né, quanto mais cedo ela descobrir, maior vai ser a chance de ela não estar já com uma lesão tão grave, né, do fígado, né, uma necrose, um hepatocarcinoma, né, porque aí realmente não vai ser mais possível. Essa necrose, por exemplo, ela é irreversível, né? Ela está ali, ela fica, né? Não tem como reverter. Não tem como reverter, nesse caso, não vai ter como reverter. O que vai acontecer é não, né, causar necrose numa área maior ali do fígado. A pessoa se curou. Ela pode ser reinfectada? Então, o que a gente sabe hoje em dia é que não ocorre reinfecções, né? Porém, alguns pesquisadores, alguns estudos têm mostrado que casos, por exemplo, principalmente usuários de droga, né, em regiões da Europa, né, que foram inicialmente identificados com um vírus de um genótipo X e depois passaram pelo tratamento e depois de um tempo apresentaram outro genótipo, mas aí não se sabe se eles realmente foram reinfectados ou se já tinham aquele vírus, mas que o tratamento
realmente não funcionou, entendeu? Isso porque tem os genótipos, né? Que é como se fossem subtipos, né? Exatamente, subtipos diferentes do vírus. Já foram identificados quantos genótipos? Então, né, na verdade, para hepatite C hoje você tem 7 genótipos, né? Sendo que o genótipo 1 é o genótipo que é mais comum no mundo todo, né? Aqui no Brasil, o mais comum é o genótipo 1 e logo depois o genótipo 3. E esses 2 genótipos respondem bem a essas novas formas de tratamento? Sim, sim. Antigamente, com interferon ribavirina, o genótipo 3 você tinha uma resposta muito melhor do que o genótipo 1. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o tratamento, né, é um pouco diferente, né? O genótipo 3, né, é menos tempo, o genótipo 1 é um pouco mais de tempo, mas, assim, os medicamentos são os mesmos e a resposta é bem semelhante. Alguns pesquisadores, a gente está avaliando o que a gente chama de mutações de resistência ao tratamento, né? Já foram descritas algumas mutações, que são mudanças ali, né, nas proteínas ali do vírus, e que essas mutações vão levar o indivíduo a não responder tão bem ao tratamento. Então, isso é uma coisa que agora está sendo estudada para verificar se realmente é muito frequente ou não aqui no nosso grupo de pessoas infectadas no Brasil. Uhum. E essas mutações, elas seriam transmissíveis? Quer dizer, a pessoa que tem um vírus com mutação, quando ela transmite, a pessoa que contrai, já contrai esse vírus mais resistente? Então, na verdade, assim, quando uma pessoa transmite o vírus, né, de uma pessoa para outra, né, pode levar, né, a transmitir aquele vírus com mutação. Só que a mutação também, ela depende de um conjunto de fatores, né, do próprio impacto mesmo do sistema de defesa da pessoa. Então, muitas vezes, né, o vírus, né, que uma pessoa tem e transmite para outra, naquela outra ele pode ser um pouco diferente, porque ele vai, a resposta, né, do organismo vai ser outra. A resposta do organismo vai ser outra, exatamente. E por isso que é importante, como a Organização Mundial da Saúde está querendo esse combate efetivo, né? Para que as pessoas façam o exame, descubram e combatam para evitar esse alastramento, né? Sim, exatamente. Na verdade, hoje a meta realmente da OMS, né, a Agenda de 2030, é você o quê? Erradicar as hepatites virais. E uma das coisas mais importantes para erradicar as hepatites virais é o quê? É identificar os casos. Porque aí você vai proceder ao tratamento, você vai impedir que eles propaguem, né, acabem transmitindo também para outras pessoas. Por isso, é extremamente importante que eles façam. Hoje em dia, a gente tem também no Sistema Único de Saúde o teste rápido, né, que envolve, né, a gota de sangue e que é preconizado para todos que têm interesse em saber também. A meta é erradicar até 2030, né? A meta é essa, seria erradicar até 2030, né? A quantos passos estamos de conseguir isso? Então, o Ministério da Saúde ele está investindo bastante nisso, né? Porque ele está fazendo bastante campanhas, né? As últimas campanhas voltadas para isso. E, assim, a gente, lá do Laboratório de Hepatites Virais, a gente está trabalhando também incessantemente, principalmente nessa parte de novos métodos de diagnóstico. Uhum. E graças a essas pesquisas para novas formas de tratamento, melhores, também está surgindo uma luzinha aí para outras doenças, né? Como é o caso até da febre amarela, né? Que também pode provocar uma hepatite fulminante, né? Sim, sim. Eles são, a gente fala que são vírus da mesma família, né? Hepatite C, os flavivírus, né? Dengue, febre amarela, são tudo assim, são primos. E o tratamento hoje da hepatite C, um dos medicamentos é o sofosbuvir. Recentemente também, um grupo de pesquisadores da Fiocruz, eles observaram que esse mesmo medicamento, ele tem uma ação contra tanto o vírus da febre amarela quanto o vírus da dengue, né? Tanto dentro do laboratório, quanto agora eles estão começando um estudo clínico, né, com pessoas também. Então, acredito que vem uma nova esperança, né, para essas doenças. E também existem outros grupos pesquisando em relação à Zika, né? Sim, em relação à Zika também, que, né, também é um outro arbovírus, que também o sofosbuvir parece ter uma ação para eliminar mesmo, para inibir a multiplicação do vírus. Hepatite C tem tratamento, grande chance de cura, mas não tem vacina. Não tem vacina. É importante a prevenção. Exatamente. Então, assim, o que a gente aconselha é, principalmente, que
os indivíduos, a população, como a gente comentou aqui no caso da hepatite B, vai na manicure, levar realmente o seu material, vai fazer uma tatuagem, piercing, em lugares realmente seguros, né, em que você possa confiar na procedência ali do que é utilizado para fazer essas perfurações, né, esses procedimentos. Ter um pouquinho mais de cuidado. Exatamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Muito obrigada a vocês. Assim, eu espero que eu tenha contribuído. Qualquer informação, maiores informações, recomendo que a população realmente entre no site da Fiocruz, www.fiocruz.br, onde também tem várias informações sobre o tema. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.